está aqui no programa Sexto Sentido, onde espiritualidade é cultura. E lembrando que cultura é espiritualismo, certo? Principalmente aqui, né? No espaço do Geraldo Medeiros, Futuro Natural, né? Porque o futuro é ser natural, né? Além de sermos diferentes, né? Aceitarmos a diferença, né, Joel? E ter o prazer de estar presente com essa emoção tão forte, né? Nossa, que banho de elogio. O professor Geraldo Medeiros, mais uma vez, vai esclarecer, porque a função do Geraldo Medeiros é ser um agente libertário, a gente já percebeu isso. Ele veio nesse planeta para esclarecer. E esclarecimento é a tarefa dele aqui nesse planeta. Pelo menos eu percebi isso. Tudo bem, professor? Tudo bem, Cris, tudo bem. Como vai? Professor, hoje o assunto, nós vamos desmistificar as questões que existem aí nos... Como a gente pode entender que um ser que incorpora uma pessoa é assediador ou amparador dentro dos centros? Olha, esse é um assunto que normalmente gera muita polêmica, pelo seguinte, normalmente quando nós vamos em algum lugar onde ocorre uma manifestação mediúnica, como a incorporação, nós podemos perceber que algumas consciências não têm um esclarecimento total, não são consciências que realmente estão num grau evolutivo importante para que mudanças importantes sejam feitas. Talvez pela própria deficiência do médium, talvez pela própria complexidade do ambiente em que essa consciência está se manifestando. Então, isso já foi pauta, né, de muita discussão e que também gerou em mim muita crise. Por quê? Porque dentro de toda essa pesquisa que eu venho realizando sobre isso já há muito tempo, um dos aspectos que deu para perceber é o seguinte: consciência que é esclarecida, para ela não tem tempo nem espaço. Então, quando a gente vai num lugar, por exemplo, e vê uma consciência se manifestando e dizendo que ela precisa reduzir o seu estado vibracional para poder se manifestar num ambiente desse, isso já é, para mim, um sinal de problema de intelecto consciencial. Não tem esclarecimento consciencial suficiente para poder transmitir algo que seja transformador, né? Consciência que vai num ambiente, que chega e fala o seguinte: eu vim de um rincão distante, né, muito longe daqui, para poder... Não tem tempo nem espaço para a consciência, ela se manifesta, ela se expressa, né? Então, são consciências que não têm conhecimento também específico. Outra coisa que eu normalmente percebo, quando a consciência ela utiliza o termo vibração, então eu tenho que melhorar ou reduzir minha vibração, para dizer, não tem vibração para a consciência. Vibração é frequência, né, que é 1 sobre tempo. Então não tem tempo para a consciência também. A consciência não vibra, ela expressa. É totalmente diferente. Então isso, essas coisas geraram em mim também muito conflito para poder entender. Normalmente, uma consciência esclarecida, ela não busca impor conhecimento, ela não impõe, ela propõe, é totalmente diferente. E normalmente o nível de diálogo é um diálogo extremamente fácil, muito simples e inspirador. Ela passa uma informação com 1 ou 2 palavras que abre um leque de conhecimento gigantesco e ela nunca se coloca num plano superior. Você não precisa acender vela, não precisa rezar para ela, você não precisa pedir, por favor, né, escute minhas preces, não. Ela se coloca num nível totalmente igual a você. E por quê? Como é possível uma consciência tão superior, por exemplo, se colocar num nível tão igualitário, né? Porque você, como consciência, também não tem tempo nem espaço, você tem um conhecimento diferente. Então ela tenta transmitir e equalizar os conhecimentos à medida que você vai se despindo dos preconceitos, das restrições, e aí então sua consciência vai se abrindo e você vai recebendo mais informação. E aí ocorre o despertar para um novo conhecimento. Olha que bacana, né? Eu tenho uma pergunta para fazer, que eu tenho observado nesse tempo que nós estamos fazendo as pesquisas de transcomunicação,
que quando ocorrem esses efeitos nas pessoas, no coração, nós temos registrado em equipamentos a mudança magnética, né, naquele momento que a pessoa está dizendo que está incorporado, que é a própria entidade, né? Nós temos aqueles picos que chegam até 4 miligraus, né? São picos altos. Fora isso, às vezes nós conseguimos filmar um objeto se mexendo sem que aquilo tivesse nenhum tipo de preparo. Ele se mexe, se desloca. Quando você falou na energia, logo eu já lembrei dessas experiências que ele fez no ano passado. E o que nós podemos dizer com relação a isso e a consciência evoluída? Tá. Olha, nós temos coisas assim. Nós temos, toda vez que ocorre a aproximação de uma consciência a ponto que ela tenha uma relação com o físico, né, com o nosso mundo material, nós vamos perceber alterações eletromagnéticas. Mas nós podemos causar um efeito muito superior a isso que você está colocando. Como? Nós temos um campo bioenergético que a gente normalmente já emana, né? Então, normalmente é o que ocorre em manifestações em transfotos, né? Você pode ver, se você tiver em casa algumas fotos de família, dá uma observada que você vai ver claramente a manifestação de uma consciência em algum cantinho da foto. Normalmente não é enquadrado, essa foto não é enquadrada, mas vai ocorrer uma manifestação em algum ponto. Nós temos o que? Uma reunião familiar onde as pessoas estão expandidas energeticamente, estão felizes, estão, né, reunidas. Então há uma expansão de energia. Somado a isso, você tem tensão eletromagnética, você tem lâmpadas, você tem televisão ligada, tudo isso gera tensão eletromagnética. Então, bioenergia somado à tensão eletromagnética vai causar um ambiente propício para a manifestação de consciências, né? Em termos de manifestações físicas, parece, né? Agora, normalmente quando isso ocorre, essas consciências elas estão se aproximando de uma maneira involuntária, involuntária não, elas querem se aproximar, mas elas não têm o intuito de causar efeitos físicos. Elas estão no ambiente que propicia a manifestação física. Porém, ocorre uma coisa, então por que o físico, um objeto se mexe, né? Porque a consciência que está naquele ambiente está ancorada naquele ambiente ainda. Ela simula uma relação com o ambiente como se ela estivesse viva. Por isso que aparece em foto, né? Aparece pegando um objeto e o objeto se mexe mesmo. É que nem naquele filme que Os Outros, né? Que a pessoa pensa que estava viva e na realidade... Porque nós tratamos também a energia residual. A energia residual é como se fosse um disco quebrado, certo, né? Ela fica se repetindo, é sempre a mesma coisa, e quando você tenta interagir com essa energia, ela não tem consciência da nossa presença nem de si própria. A gente percebe isso, né? Exato. Enquanto que algumas são inteligentes, outras são apenas, é o caso dos poltergeists, por exemplo, que você não tem como lidar com eles. É uma energia que se repete e reforça em cima do medo da pessoa, né? Isso. Nessa área, eu estou puxando você para o físico, né? Eu sei que você é na área consciencial, mas estou puxando você para o físico porque eu tive uma experiência eu fui numa igreja, vamos dizer assim, africana, né? E a pessoa lá que se dizia receptor é conhecida minha. É uma pessoa que tinha um português muito ruinzinho, né? Tinha sotaque nordestino. E essa pessoa é uma pessoa muito boa. E ocorreu que eu fui ir lá para tomar um passe com essa pessoa. Aí, veja só, estou ali, ele começou a falar, meu filhinho, não sei o quê, porque eu sou baiano, sabe aquele jeito. Eu falei, se você é uma entidade de luz, por que você fala tão errado? Falei para ele, né? A entidade mudou o português
começou a falar no português alto, claro que aquela pessoa não tinha condição, que ela não tinha estudo, não tinha, conhecia a pessoa de anos. Então nós percebemos o que? Um contato Uma outra consciência. com uma consciência que tinha essa facilidade. Aí ele explicou que aparece assim, que a cultura é assim, que em outros lugares, que a cultura é de outra forma. Então ela se adapta à cultura local. Essa foi a resposta que eu tive. E tem uma coisa importante, que é o seguinte: a consciência, muitas vezes, quando ela se manifesta e ela tem um vasto conhecimento, ela tende a se reduzir, né, em termos de informação e até de comportamento, para não deixar o indivíduo médium ali numa situação complicada também, né? Então ele respeita a limitação que o indivíduo tem e devagarinho ele vai fornecendo dados, né, suficientes para que esse médium também consiga evoluir. Esse é o problema de ser médium, porque normalmente o médium não aprende. O médium não aprende, ele é um veículo que não aprende. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Nós podemos nos comunicar com consciência sim, mas temos que aprender com elas. E normalmente o médium fica numa situação passiva e não aprende absolutamente nada. Você está reforçando um caso que as pessoas que praticam o xamanismo, que aprenderam com os índios mesmo, eles nunca têm incorporação. Nunca. Eles sempre têm alguém andando de ombro a ombro com eles. Eles aprendem ao momento que eles praticam. É uma coisa interessante. Os índios têm essa diferença. Né? Eu tenho uma pergunta para fazer. Eu participei muito de centros espíritas e eu vi muita mistificação do espaço. Por exemplo, Exu fazendo bala flambada para vender dentro do terreiro. Vi médicos recebendo guias que se diziam médicos que mal falavam portunhol ou inglês, porque às vezes recebiam médico em inglês. Então, assim, os devidos espíritos com muito personalismo. Então, assim, qual a intencionalidade desses seres em acoplamento com essas pessoas para atender a humanidade? Eles passam como médicos, qual a intencionalidade real desses seres, dessas consciências? É ser um vampiro ou não? Exatamente, pura obsessão. Vincular sua atenção para eles. Então, no momento que você vincula a atenção, você direciona a energia para eles. É o exemplo que eu sempre uso, né? Segura na ponta da corda, que eu seguro na outra, a gente bate corda juntos. E como é que eu vou chamar a sua atenção? Criando toda uma egrégora específica para direcionar a sua atenção para eles. Olha, gente, isso é muito sério, porque nesses centros espíritas que eu participei, não foi só em um, não, foi em outros, eu acabei adoecendo muito. Então há que se perceber quem que está liderando. Eu estou falando disso que aconteceu comigo. Eu fiquei muito doente, a Rosiane, que faz parte do grupo PROM, também ficou muito doente. Então, a questão é a seguinte: quem é que comanda alguns centros espíritas? Esses seres se manifestam de acordo com o mentor da casa também, né? Tem uma ligação com o mentor. Então, o médium que é o mentor. É isso que eu estou entendendo? É isso mesmo, exato. Nós também podemos colocar uma coisa. O nosso superior, tá? Ele manifesta com a nossa vontade. Então você tem controle de uma situação, só que é um processo psicológico bem conhecido. Você está praticando e não sabe que está praticando aquilo. Entende? Que a maior parte tenta arrebanhar você com uma crença. E às vezes aquilo que você imagina que é um espírito não é. É simplesmente aquele magnetismo da pessoa, vamos dizer assim. É o ego, né? Que te envolve, né? E isso vamos deixar separado. Uma coisa, né, que é importante: gurulatria é poder. É isso aí. Não se fala E atrás, gente, da gurulatria, da ufolatria, o cifrão reina e a consciência rasteja. Então fiquem ligados, quem segue sempre se perde. Busque você seu próprio caminho, porque essa é a nossa missão aqui na Terra, não é isso, Geraldo? Exatamente. Nós estamos aqui para sermos livres de todos os dogmas e quebrar todas as crenças irracionais. E essa é a função do nosso sexto sentido. Professor, fez as suas considerações e tem mais uma mensagem sobre esse assunto que é muito interessante.
que nós vamos para o próximo bloco. Vamos lá. Gente, olha, procure entender que a gente não precisa gerar relação de dependência. Aprenda, procure se comunicar com consciências de uma forma um pouco mais direta, no sentido de aprender e nunca ficar nessa petição, pedindo. Seja feliz, é o mais importante, conhecimento sempre. Porque a nossa maior missão na Terra, né, Joel? Como diz os nossos amparadores, é ser feliz na Terra. Isso, nós viemos aqui com o objetivo de aprender. Então, se algo hoje não serve mais para a gente, porque a gente já aprendeu. Tá? É claro. Não precisa mais disso. E se a gente tem bastante a aprender, crise, vamos em frente. Nós somos eternos aprendizes aqui, né? Muito obrigado, professor. Até o próximo Obrigado. Sexto Sentido.